Fala galera, 28 de maio, estreia do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro. Estreia que, vamos falar a verdade, não foi a esperada pelo torcedor alvinegro. Mais uma vez, assim como 2003, que o Botafogo enfrentou o Vila Nova, a única vez que as duas equipes se enfrentaram, o Botafogo não saiu vitorioso. Naquela ocasião, o Botafogo acabou perdendo de 2-1. Agora, o Botafogo empatou em 1-1, mas com todas as possibilidades de vencer a partida, já que atuou com um a mais em campo por pelo menos 50 minutos. O time do Vila Nova teve um jogador expulso, o David, pelo segundo cartão amarelo, ali por volta dos 40 minutos do primeiro tempo, e o Botafogo jogou a segunda etapa toda com um a mais em campo. Entretanto, o time comandado pelo técnico Chamusca, o Marcelo Chamusca, não soube aproveitar esse homem a mais em campo. Uma pena, até porque os resultados dessa primeira rodada, pelo menos até aqui, foram todos de empate. Só o Náutico que venceu ali, mas os outros dois jogos da rodada acabaram empatados. Então, com isso, o Botafogo podia largar um pouquinho melhor que os seus concorrentes diretos na classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. O Botafogo voltou a apresentar alguns problemas que já havia apresentado nesses primeiros meses do técnico Marcelo Chamusca no comando, principalmente no Campeonato Carioca. Hoje, todo mundo esperava ali um time um pouco mais intenso, assim como foi contra o Vasco da Gama na semana passada, na final da Taça Rio, mas não foi o que se apresentou dentro de campo. Uma mudança que o Botafogo teve que fazer, o Chamusca teve que fazer ali minutos antes do jogo, foi que o Friso sentiu uma gastroenterite e com isso ficou fora do jogo. Aí tivemos uma substituição, o Ricardinho entrou ali no time titular do Botafogo. De resto, foi um time que enfrentou o Vasco, que todo mundo esperava ali, na verdade, uma evolução, o que de fato a gente não viu em campo. Vimos sim um Botafogo melhor em campo em relação ao Vila Nova durante 90 minutos. Esquece o jogador expulso. Sim, vimos. Só que a gente não viu aquela evolução que a gente esperava devido ao jogo contra o Vasco. Vimos um jogo novamente falhando em algumas situações de jogo, em algumas escolhas ali dos jogadores dentro de campo e no gol do Vila Nova. O Vila Nova sai na frente, faz 1-0, um chute do William Formiga ali na entrada da área, após uma cobrança de escanteio, onde, podemos dizer, dos 10 jogadores de linha, o Botafogo tinha 8 dentro da grande área. Então, assim, foi um erro absurdo ali do time do Botafogo na marcação, deixar um jogador aberto, sozinho na entrada da área, acabou finalizando sem chances ali para o goleiro Douglas Borges. O Botafogo chega ao empate, alguns minutos depois, após assistência do Chay, que é um dos recém-contratados do Botafogo para a temporada, entrou no segundo tempo e deu assistência para o Navarro com um toque tirado do goleiro. Bateu bem na bola, fez o gol de empate do Botafogo, mas aí, se a gente falar sobre isso, por exemplo, o gol de empate do Botafogo surgiu aos 15 minutos, praticamente, do segundo tempo. Depois disso, o Botafogo teve pouco mais de 30 minutos para poder virar a partida, e se a gente analisar a pressão do Botafogo, infelizmente, não teve nenhuma. O Botafogo teve uma boa oportunidade com o Marco Antônio, um chute de fora da área, passou raspando a trave direita do goleiro do Vila Nova, e também teve uma boa oportunidade ali numa cobrança de falta do Pedro Castro. Ou seja, muito pouco para esse início de campeonato brasileiro da Série B. Principalmente o torcedor do Botafogo apostava em ver o time um pouco mais intenso dentro de campo, como aconteceu contra o Vasco na semana passada. Mas, na verdade, não encontrou isso. Encontrou o time com os mesmos erros do disputado dentro do Campeonato Carioca, principalmente na fase de classificação, e poucas soluções.
O Botafogo foi um time lento quando teve a bola. Foi um time lento quando precisou atacar, dando ao Vila Nova um pouco mais de tempo para poder se armar dentro da sua área. Principalmente o Vila Nova do segundo tempo, que tinha um jogador a menos. Ou seja, foi um Botafogo muito pouco produtivo, muito pouco criativo e o Botafogo ainda muito cheio de defeito. Na próxima rodada, o Botafogo já vai ter aí um confronto um pouco mais, podemos dizer, escamado, já que vai enfrentar o Coritiba. É isso, pegar até aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, o Botafogo vai enfrentar o Coritiba no Newton Santos, jogo marcado para o próximo sábado, dia 5, às 9 horas da noite. É um time que, se a gente parar para analisar friamente, foi rebaixado juntamente com o Botafogo, ou seja, vai ser um time que pode dar um pouco mais de trabalho aí para os comandados do técnico Marcelo Chamusca. Então, o Botafogo vai precisar pontuar, já que começou com um empate fora de casa, onde tinha a obrigação de ganhar os 3 pontos, principalmente pelo que o jogo se propôs a ele. O Botafogo, com um a mais, tinha sim que arrancar esses 3 pontos fora de casa com o Vila Nova. Não conseguiu. Vai enfrentar agora um Coritiba que pode dar mais dificuldade para o Glorioso do que propriamente o Vila Nova. Agora é torcer. Próximo jogo é só no sábado que vem, ou seja, o Chamusca vai ter mais uma semana aí para treinamentos, alguns jogadores chegando ao elenco do Glorioso. Hoje a gente falou muito sobre a chegada, possível chegada, não foi anunciado, mas está tudo acertado com o atacante Rafael Moura. Chega para agregar, chega para somar, é um jogador de bastante experiência e muito provavelmente sendo contratado oficialmente pelo Botafogo, já pelo que eu pude apurar, já está praticamente tudo acertado, só falta a assinatura. Vai ser o titular desse ataque do Botafogo. Nada contra o Navarro, mas é um jovem, fez o gol hoje e eu vou ser muito sincero, vou dar o melhor em campo para o Navarro, até pelo gol, porque pouco o Botafogo produziu dentro das 4 linhas. O Botafogo, eu esperava muito mais, esperava sim uma vitória lá em Goiás contra o Vila Nova para começar muito bem na Série B. O gol do Navarro saiu num momento muito bom para o Botafogo, teve tempo de virar, não virou, mas o Navarro soube aproveitar a sua oportunidade. E mais uma vez, eu vou aqui falar, mas o meu pior em campo, nesse jogo, o Ricardinho não foi muito bem. Não foi muito bem, foi substituído, já era mais ou menos o que a gente esperava. Então o Ricardinho, para mim, não foi o melhor em campo. Espero o Botafogo melhor, mais uma semana de trabalho aí para o Chamusca, que vem balançando o carro. É sempre bom a gente falar isso. O Chamusca não está totalmente garantido, vem balançando o carro. O próximo compromisso é bastante complicado, mais do que propriamente o Vila Nova, porque o Coritiba vislumbra, sim, voltar à Série A ano que vem, assim como o Glorioso. As duas equipes se enfrentam no Newton Santos, 9 horas da noite, no próximo sábado. Valeu, galera!